Som, bom dia. Bom dia. Muito bom. Não vou falar aquela frase que você fala, vou ficar só na primeira parte. Estamos nessa série de falar sobre o significado de seguir a Jesus, compromisso, nosso compromisso com Ele. Essa música que a gente acabou de cantar, ela é um resumo do Evangelho. Vamos ver mais coisas a respeito disso hoje, mostrando como o nosso Senhor Jesus é alguém inigualável, como Deus, como homem. Tudo que aconteceu em torno da sua vida, com tantas provas, para nos deixar seguros no compromisso que nós temos com Ele, que na verdade Ele estabeleceu conosco, não é? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos porque a gente pode estar aqui na Tua presença mais uma vez. Nós vivemos na Tua presença, mas o Senhor também preparou que a gente se reunisse como igreja, que a gente, como um corpo, pudesse ter uma compreensão melhor, mais completa, pela forma como o Senhor planejou e edificou a Tua igreja com diferentes dons, pessoas que têm o entendimento da Tua palavra, que pode ser compartilhado na maneira como nós vivemos uns com os outros, na maneira como nós nos aconselhamos, nas experiências individuais que nós temos contigo e que podem ser comprovadas pelo que o Senhor prometeu fazer na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê disposição, entendimento, que a gente tenha um compromisso cada vez maior e mais visível com o Senhor no mundo que com certeza não Te conhece, por isso não dá importância para aquilo que realmente eles necessitam. E nós damos porque o Senhor nos alcançou, abriu o nosso entendimento e nos fez enxergar Jesus e a nossa necessidade dEle, aqui e para sempre. Te agradecemos em nome dEle, amém. Na mensagem da semana passada, a primeira, nós vimos que, para que seu compromisso com Cristo se torne inabalável, ponto mais fundamental é conhecer e admirar aquele que nos salvou e se tornou nosso amigo e dono da nossa vida, nosso Senhor. E pensamos em duas perguntas. Jesus Cristo, você o conhece? E a partir do conhecimento dele, você se conhece? Na mensagem de hoje, vamos pensar um pouquinho no começo do Evangelho de Lucas, que lembra que eu falei na semana passada que nós vamos ver algumas coisas do Evangelho de Lucas que mostram sobre o nosso compromisso com Jesus, algumas coisas que ele fez, falou, nos ensinou a viver, que definem o que realmente significa seguir a Cristo. Pensa que desde a tua educação, da nossa educação familiar, a gente nasce numa família, a gente começa a ser educado, depois a gente, ou junto com isso, a gente começa a frequentar um sistema de ensino, a gente depois começa a abrir jornais, hoje muito pela internet, né? Também por redes sociais, nos relacionamos com outras pessoas, e agora essa última forma que quer, pelo menos na teoria, reunir e conduzir as pessoas a um conhecimento, essa forma de inteligência artificial. Pense em tudo esse pacote, que significa que a gente se coloca desde o começo da nossa vida sob a influência de alguém, ou de algum grupo, que determina para nós o que é importante você saber,
que assuntos você deve discutir, que posições você deve assumir, que conhecimento você deve ter, a fim de você ser respeitado dentro de certos critérios, também estabelecidos como importantes para você. Por exemplo, como é que uma pessoa é considerada de entendimento no nosso mundo? O que é alguém sábio, de acordo com esses critérios do nosso mundo? O que é uma pessoa boa? O que é um bom cidadão? O que significa ter um bom emprego ou ter sucesso e até sobreviver? Isso tudo está ligado à questão da informação e o que você faz com ela. Agora, por trás da informação conduzida pelo mundo, existe o alvo de estimular em nós uma mentalidade muitas vezes pragmática, que define, a partir do auto-engano do próprio ser humano e seus interesses, o que é certo, o que é bom para cada um viver, pelo que você deve lutar, que experiência você precisa ter, e até mesmo como a verdade pode ser conhecida e que verdade deve receber a atenção da sua parte. Então as informações, o jeito que elas são colocadas, o jeito que elas são construídas, são feitas para atingir isso na nossa vida. O problema é que devido ao tempo de vida e saúde, que a gente é limitado em tudo isso, no tempo e na nossa saúde que a gente possui, a gente pode estar ocupado, estaremos ocupados com certos interesses, certas coisas, e isso significa que não estaremos ocupados com outras coisas. Normalmente aquilo que a gente negligencia é justamente o que a gente mais precisa. E o mundo que a gente vê é construído dessa forma. Para a gente negligenciar o que realmente é importante, que podíamos resumir na palavra Deus, e nos concentrarmos em aquilo que é extremamente passageiro, e às vezes é totalmente inútil para a nossa existência. O Evangelho de Lucas, ele nos encoraja a dar importância a Jesus, a fim de termos certeza de vivermos corretamente pelo fato de seguirmos a Jesus fielmente. Vamos pensar nesses 4 versículos iniciais, que o evangelista Lucas aqui está registrando, registrou para nós. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, Lucas está falando, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas está escrevendo para nós, e vai mostrar no seu evangelho que a verdade sobre Jesus é o fato mais importante para conhecermos e vivermos de verdade. Essa frase aqui, inicial, dos fatos que entre nós se realizaram, ela é muito importante. Ela significa o testemunho de que as promessas sobre Cristo no Antigo Testamento, que Lucas considera como fatos, por quê? Porque foram cumpridas, essas promessas foram cumpridas nos 2 livros escritos por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e uma é sequência do outro. O relato da história de Jesus no Evangelho de Lucas, ele é complementado e comprovado pela sequência relatada em Atos, nos quais a gente vê o plano de Deus sendo desenvolvido e aplicado, resultando na redenção de judeus e gentios, formando o início da igreja. Então esse primeiro versículo aqui, ele explica que muitos autores foram usados por Deus, desde o Antigo Testamento, para registrarem o plano de Deus, com suas promessas, que ao longo da história foram sendo cumpridas, e que especialmente, somente em Jesus, a salvação eterna, que é o centro desse plano, pode ter seu cumprimento, porque Jesus é Deus capaz de salvar do jeito que foi escrito sobre Deus no Antigo Testamento.
Então Jesus reúne em si mesmo as promessas, ele é o cumprimento. E Lucas vai mostrar isso aí. E nos primeiros capítulos, vamos ver só rapidamente ver algumas coisas aqui. Tudo que está em torno, desde do que Deus planejou, do anúncio, das coisas que envolveram a chegada, a primeira vinda do Senhor nesse mundo. A gente só vai passar por cima disso aqui. Mas Deus é esse Deus. Jesus, como a gente viu na outra mensagem, é o Deus do Antigo Testamento também. Em Isaías 43 tem essa passagem, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E o Evangelho de Lucas vai mostrar como Jesus é Deus. O professor Carlos Oswaldo escreveu um livro, escreveu 2 na verdade, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que são 2 livros muito bons para a gente ter compreensão, né, histórica, linguística, principalmente teológica. Como escreveu sobre todos os livros da Bíblia, esses 2 volumes, mostrando a coerência, mostrando como certas coisas foram cumpridas, por que elas eram importantes acontecerem. Ele dá uma excelente base para a gente, quando estuda a Bíblia, saber assim, tem certos limites, tem certas coisas que a teologia não pode escapar para um lado ou para outro, senão está totalmente errado, não faz parte do que Deus planejou, não faz parte do seu evangelho, que está anunciado desde Gênesis, na verdade. E vai se cumprindo na história, e vai apontando para o cumprimento verdadeiro na pessoa do Senhor Jesus. Então eu só quero mencionar aqui o começo do esboço do Evangelho de Lucas, que esse professor colocou nesse foco, nesse livro, né? Que quero que você preste atenção no seguinte: uma série de fatos notáveis que estabelece a certeza de que Jesus é o Rei Messias, porque nele as promessas do Antigo Testamento são cumpridas perfeitamente. Então olha que interessante, é o esboço do início do Evangelho de Lucas. A mensagem soberana do reino é introduzida nos nascimentos e preparações sobrenaturais do rei e de seu predecessor. O predecessor era João Batista. Então, os nascimentos milagrosos de João e Jesus antecipam a intervenção de Deus na história por meio deles. Quero que você preste atenção assim que cada ponto, cada parte do início do Evangelho, cada frase que está aqui, tem correspondência em promessas do Antigo Testamento. Séculos antes, muitos séculos antes. Coisas que foram registradas por Deus ali, para que quando esses fatos se realizassem, que Lucas está registrando ali, quem estava lendo, quem estava prestando atenção, percebesse aquilo que está acontecendo é exatamente o que foi anunciado muito tempo antes. E só pode acontecer porque essas pessoas têm essas características, elas chegaram no tempo certo, elas falaram e fizeram coisas, ok? E coisas interessantes aqui, desde o anúncio do nascimento dessas pessoas, aqui Jesus e João Batista, coisas que aconteceram das quais, pensa, um nenê no ventre não tem nenhum tipo de controle sobre isso, mas sendo cumprido perfeitamente na vida dessas pessoas. Mas Deus tem o controle, né? Por isso que o plano aconteceu. Então, os nascimentos milagrosos de João e Jesus antecipam a intervenção de Deus na história por meio deles.
as anunciações angelicais dos nascimentos revelam o caráter incomum da vinda dos meninos. Deus usou seres angelicais, como ele tinha falado lá no Antigo Testamento que faria. A anunciação angelical a Zacarias revela o papel incomum do seu filho como um ministério nazireu de preparar Israel para a vinda do Messias. Ali, né, interessante quando Deus anuncia para Zacarias, interessante algumas palavras, né? Meio que o texto fala assim que por coincidência, tinha todo um turno de sacerdotes que cumpriam o seu ministério ali por uma escala sacerdotal, e que por coincidência, não é mesmo? Naquele dia específico, Zacarias estava ali para ministrar no templo. E ali foi revelado que ele seria pai de João Batista. A anunciação angelical a Maria revela a natureza singular do seu filho como um filho divino, e sua missão como filho de Davi, o Salvador prometido. Quando Deus anunciou para Maria, ele falou assim: sabe quem vai nascer do seu ventre? Aquele que vai ocupar o trono de Davi, e sob cujo reino, esse reino não terá fim, e vai desenvolvendo, continua desenvolvendo todo o plano de Deus, que inclusive está sendo ressaltado no estudo de Apocalipse aqui na escola bíblica. Um plano só, né? O contato entre Maria e Isabel revela a sua consciência da operação singular de Deus em suas vidas, rumo ao cumprimento das promessas da aliança de Israel. Duas mulheres grávidas ali, né, que se encontram, parece uma coisa corriqueira. Não, por causa do que estava no ventre de cada uma, isso é totalmente diferente, né? Elas perceberam, tiveram consciência, tiveram a percepção de que Deus estava usando a vida delas para dar continuidade ao seu plano, que ninguém pode frustrar. O nascimento de João é apresentado como cumprimento de promessas do Antigo Testamento a respeito do precursor. João foi profetizado lá em Isaías, depois reforçado no livro de Malaquias. E agora esse menino está ali na barriga de Isabel. As narrativas sobre a infância de Cristo apontam para ele como o Salvador e Rei prometido de Deus. O nascimento do Messias ocorre segundo a profecia divina, ainda que sob a tutela do domínio romano. Um governo corrupto, autoritário, que com certeza, e a gente vê no próprio relato bíblico e na história, a tentativa de impedir, de frustrar, usando a palavra atual, de macetar o plano de Deus, mas que não vai acontecer. E sob o domínio romano, para Deus tanto faz. Quantos domínios Deus não colocou por terra quando Ele quis colocar? E esse seria mais um, e nada impediria, nem a fúria de Herodes, nem nada impediria o Senhor Jesus de nascer, de viver e de morrer exatamente no dia que isso devia acontecer. Nem um dia antes, nem depois. A vinda do Salvador é anunciada aos humildes e pobres que se tornaram seus primeiros arautos, primeiros que proclamaram ali, né? A infância de Jesus fornece testemunho adicional da sua missão como Salvador universal, libertador de Israel. Ele mesmo tem que instruir seus próprios pais. Fala assim, vocês precisam entender que assim, eu sou o filho de vocês. Jesus era obediente, a Bíblia fala, não era uma criança rebelde, né? Ele não tem pecado, nunca pecou, nem pecaria por ser Deus. Agora, ele precisou explicar para os seus pais, falar assim, eu não sou principalmente o filho de vocês, sou principalmente o filho de Deus, o Deus Filho, que vou cumprir a minha missão. E a Maria já sabia que o seu filho seria tirado dela em pouco tempo. O primeiro
ato público de Jesus em Israel revelou sua submissão ao plano terreno de Deus, sua consciência de si mesmo como Filho de Deus. A messianidade real de Jesus, aquele que estava sendo aguardado pela nação de Israel, é atestada pelo ministério de João em favor dele e com respeito a ele, por sua genealogia e pelo triunfo sobre a tentação. Então Jesus, sendo Messias e Rei, sendo o Filho do homem lá de Daniel, e ao mesmo tempo o Rei que vai destronar, queria derrubar completamente todos os reinos desse mundo, isso ainda vai acontecer, é atestado pelo ministério de João a ele, a respeito de Jesus. Jesus veio para apontar, para preparar a nação para se arrepender, preparar o coração do povo, para que quando chegasse o rei, todo rei, na verdade, ele está no mundo, a gente percebe isso, quando chega, ele não chega assim, né? Ele chega de com seu carango ali, né? Vai chegando aqui o rei da nação, não. Há toda uma comitiva. Imagina, para um rei que não vale nada, que é um pecador. Deus preparou a história e falou que viria o seu último profeta, transicionando o Antigo Testamento para o Novo, para anunciar, agora chegou alguém aqui, ó, que nem a sua sandália eu sou digno de desamarrar. Mas eu estou aqui para anunciar que ele chegou. Veio para o que era seu, e os seus, não, esse rei nós não queremos. Nós não queremos Jesus. Mas ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A messianidade real de Jesus é atestada por sua genealogia. Lucas, diferente de Mateus, o interesse do Evangelho de Mateus é especialmente trabalhar na consciência do povo judeu. Lucas não. Lucas quer anunciar o Evangelho a todas as nações, aos gentios, né? Então ele vai da genealogia de Jesus até Adão, mostrando assim, ó, que Jesus vem lá do início do mundo, do início da criação, mostrando a coerência, provando como Deus foi conduzindo cada pessoa a gerar uma pessoa, cada família a colocar na tribo certa, a tribo de Judá, ou seja, para nascer o Messias no tempo correto. Imagina quanta coisa acontecendo na história, quanta coisa que a gente pensa, a gente tem um tempo curto na história desse mundo aqui, a gente não entende quase nada do que acontece. Imagina Deus escolhendo a dedo cada pessoa para cumprir certa função, viver por tantos anos na face da terra, gerar outro filho que faria a mesma coisa, para viver essa vida, para gerar tantos anos de vida. Percebe o controle sobre tudo isso? Mostrando a genealogia um por um ali até Adão, até o primeiro ser humano. E a messianidade real de Jesus é atestada por seu triunfo sobre a tentação, né? Deixa eu ver isso mais para frente, outras mensagens, Deus permitir. Como é que Jesus lidou com isso perante o diabo, né? Como é que o segundo Adão venceu o que o primeiro Adão não venceu, falhou. E pensa, isso aqui é um esboço, essa lista de Lucas é só o início, se refere aos 4 primeiros capítulos do Evangelho, que a gente só mencionou, mas para cada fato você tem a comprovação de promessas que haviam sido feitas séculos antes, para cumprir um dos principais propósitos de Deus, haver inspirado Lucas a escrever, que está no versículo 4, que é esse aqui, né? Escreveu para o excelentíssimo Teófilo, provavelmente algum nobre, provavelmente um convertido romano, com uma certa posição, que era comum na época. Quando você queria, era muito caro, não é que nem hoje, né? Você tira lá uma cópia, tal, né? Ctrl+C, Ctrl+V, imagina para você escrever algo e fazer com que aquilo fosse publicado, tivesse propagação daquilo, era muito recurso para isso acontecer. Então, provavelmente, Teófilo era alguém respeitado, alguém que se converteu ali,
do Império Romano, e esse livro é dedicado para que Teófilo tenha plena certeza das verdades em que ele foi instruído, para que ele saiba que aquilo que ele vai continuar aprendendo acerca do Senhor Jesus, como viver, não veio de qualquer lugar, não veio de uma coisa sem sentido, não veio da invenção da cabeça de Lucas, ou de qualquer outro maluco por aí, que tinha muitos, né? Na época de Jesus já tinha muitos Messias. Havia toda uma expectativa. Quando você estuda o período que terminou as profecias do Antigo Testamento até a chegada de João Batista, 400 anos mais ou menos, você vê que o povo judeu foi tão oprimido ali, que havia uma expectativa messiânica tão grande, que qualquer Messias que aparecia na época, o pessoal achava que era aquele. Mas quando veio o verdadeiro, não, esse a gente não quer. Então essa lista é só o início, para que Teófilo e todos nós, né, tivéssemos certeza, plena certeza das verdades em que a gente foi instruído. Muito diferente das fontes e interesses egoístas de informações que a gente tem hoje em dia. A gente não sabe direito quem escreveu, para que foi escrito, né? O que se quer com isso? Se é verdade, não tem nem como comprovar muitas vezes. Mas Deus quer o quê? Quer nos dar tranquilidade de que a nossa crença, a nossa vida estão alicerçadas sobre a verdade absoluta da divindade de Jesus Cristo. Portanto, é o Salvador e Senhor de tudo e todos. E Lucas vai desenvolvendo isso no seu livro. Comparado aos outros evangelistas, os termos que ele usa, tem termos, muitos dos termos que ocorrem no Evangelho de Lucas, na língua original, só ocorrem nesse Evangelho. Usa palavras muito específicas, mostrando assim a curacidade, a preocupação de realmente registrar de maneira precisa as informações que ele teve acesso, e como ele escreveu, né, comparando com a origem, com as promessas do Antigo Testamento, fazendo toda uma pesquisa minuciosa, não fake news, né? Não informações sem sentido, para que a gente tenha plena certeza das verdades que a gente é instruído. E ele continua, né? Versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Não só os fatos que foram comprovados pelo anúncio, pelo nascimento, pela vida do Senhor Jesus, mas para produzir esse relato do Evangelho, né, Lucas ouviu dessas testemunhas. Ele não foi alguém que andou pessoalmente com Jesus. Ele andou com o apóstolo Paulo, lembra? Ele era um seguidor, ele acompanhava o apóstolo Paulo no livro de Atos, mas ele não foi um dos discípulos que andou com o Senhor Jesus, então ele teve que depender dessas pessoas que fizeram isso, ok? Desses relatos daqueles que andaram com o Senhor, e comparando com o que estava escrito a respeito do Senhor Jesus no Antigo Testamento. As fontes de Lucas foram essas testemunhas oculares de Jesus, os apóstolos, certamente o apóstolo Mateus, e aqueles que associados aos apóstolos também acompanharam o Senhor. Isso fez com que a sua pesquisa partisse de fontes confiáveis, pessoas que não só andaram com Jesus, mas que se fossem mentirosas, estivessem inventando alguma coisa, quando elas foram pressionadas a negar aquilo, o que elas teriam feito? Ah, é verdade, pessoal. Como muita gente hoje faz, com artigos científicos, com informações, depois quando está lá velhinho, está batendo, a morte está batendo na porta, aí fala assim, ó, sabe aquilo que eu falei lá? Sabe aquilo que eu escrevi, que eu defendi a vida inteira? Vou contar uma coisa para vocês, era mentira. Só que agora, muita gente já escreveu, já se apoiou naquilo para viver, para um monte de coisa, e a pessoa parte para a eternidade e fala assim, na verdade não era verdade, eu só queria ganhar dinheiro com aquilo lá, tá bom? Só queria fazer minha vida aí, é isso que eu fiz. Lucas em Atos, ele registra sobre essas fontes confiáveis, né?
Ele fala assim, ó, um dos trechos, né, em Atos. Nós somos testemunhas. Pedro está falando isso aqui. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Se Pedro estivesse mentindo aqui, não era fácil falar assim, ó, Pedro, você é louco. Não aconteceu nada disso, Pedro. Eles sabiam, eles eram testemunhas, eles participaram da morte do Senhor. Eles perseguiram o Senhor. Eles ficaram assim, ó, quietos, falaram assim, ó, é verdade, não podemos contestar isso aqui. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus hoje em dia é no máximo, para a cabeça das pessoas, uma ideia, né? Uma ideia, um ser aí que a gente não sabe de onde veio. Isso na cabeça de quem não vai para a Escritura e a história e para atestar que de fato isso aconteceu. Porque dá trabalho. Imagina o trabalho que Lucas teve para fazer toda essa pesquisa. Os estudiosos falam que no mínimo ele demorou 2 anos para, reunindo essas informações ali, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, reunir 2 anos de informação e registrar o Evangelho de Lucas. Então Jesus, né, para quem não conhece, para quem não está interessado em saber se de fato as coisas foram assim mesmo, pode pensar o que bem entender de Jesus. Não é verdade? Ainda mais no tempo que a gente vive, onde não há a mínima responsabilidade no que se pensa, no que se fala, no que se propaga, a não ser, você só vai ser responsabilizado se você vai falar algo contra viver desse jeito irresponsável. Aí você vai ser responsabilizado. Versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E é o que Pedro estava falando. E sabia que o pescoço dele também estava ali à prova. E Lucas continua no versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas defende sua autoridade de evangelista, né, escritor dos evangelhos, de um dos evangelhos, e da sua obra, não só pelo fato de ser mais um entre tantos que escreveram sobre os fatos acerca de Jesus, mas também pelo valor da sua obra, uma escrita da perspectiva de um historiador, cuja, ele coloca, exposição em ordem. O que significa? Significa que ele baseou sua pesquisa em algo meticuloso, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Essa exposição aqui em ordem, esse termo usado aqui, significa que Lucas escreveu numa ordem sucessiva, isso é, um plano que expõe um fato depois do outro. Você vai ver um monte de passagens bíblicas lá, Lucas 8:1, Atos 3:24, 11:4, 18, um monte de passagem, tanto em Lucas quanto em Atos. Um fato escrito após o outro, de forma lógica, de forma bem estruturada, se preocupando também com a cronologia, geografia. Até no mundo dos não cristãos, o Evangelho de Lucas é usado como fonte histórica e geográfica confiável. Eles não creem no Evangelho, mas aquilo é fácil você comprovar que foi assim mesmo. Então ele coloca, o mesmo termo é usado no discurso de Pedro, em Atos 11, quando ele fala assim, ele começa assim, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí Pedro dá todo o plano de salvação ali desde o Antigo Testamento até chegar no Senhor. Essa palavra grega aqui, investigação, que Lucas usa, literalmente significa seguir ao lado de alguém, e presume que Lucas viajou para poder executá-la de forma como foi feita. Quem que ele acompanhou? Paulo? E recebeu o relato dos outros apóstolos, teve contato. Quando você vê o livro de Atos sendo escrito, e o próprio Evangelho, você vê que Lucas conheceu as pessoas
que estavam ali andando com o Senhor. Lucas não era testemunha ocular dos eventos. Ele mesmo não viu Jesus fazendo as coisas. Mas ele tinha conhecimento de fontes anteriores, os escritos, como ele falou, os fatos que foram se cumprindo ao longo da história no Senhor Jesus. Ele recebeu informações pessoais de testemunhas oculares, fazia suas próprias pesquisas cuidadosamente, empregava métodos que pudessem representar a verdadeira história, o jeito que a história é escrita. Como você sabe que um fato é verdadeiro? Né? Como você sabe que uma verdade pode ser conhecida? Esse é o que ele aplicava, e qualquer pessoa que queira estabelecer um fato tem que usar o mesmo método. Ele tinha muita habilidade literária, como eu falei. Lucas, ele só é comparado na sua literatura, na categoria, no nível literário que ele escreve, ao livro de Hebreus, no Novo Testamento, que é super difícil o grego ali de Hebreus. E Lucas é esse nível. Então, o seu talento literário caminhou de mãos dadas com a preocupação pela exatidão, portanto, algo totalmente confiável. Lucas, conduzido por Deus, registrou seu evangelho tendo plena consciência de que tal registro é parte da palavra inspirada por Deus, da mesma forma como o restante das escrituras que Deus também inspirou, né? Trecho famoso aí. Temos assim, Pedro escrevendo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação da mente do escritor, não nasce na imaginação da pessoa, não nasce da sua ideia de fazer aquilo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, seja santos, separados, escolhidos a dedo por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O processo é tão fantástico que, quando Lucas conversava, por exemplo, uma das informantes foi Joana. Joana foi uma das mulheres que acompanhou o ministério de Jesus, e a Bíblia mostra que ela ajudava a financiar, a suprir necessidades de Jesus e dos apóstolos, enquanto eles pregavam o evangelho ali na Galiléia. Quando Lucas sentava ali, perguntava, mas Joana, você que andou com Jesus, o que aconteceu nessa situação? Imagina, ele estava ali registrando algo, e cada palavra que ele colocava no evangelho, era exatamente a palavra que Deus queria que fosse colocada no evangelho. Que coisa! Hoje, então, por que tudo isso está sendo falado, gente? A mensagem, você pode estar pensando assim, peraí, né? Tanta informação, e na verdade é bem pouca, porque limitado pela minha capacidade, pelo tempo que a gente tem também, é pouca coisa, né? Nem exploramos as coisas aqui, né, do cada termo, como é que foi construído isso aqui. Mas é interessante, que a gente precisa pensar, que quando você tem, lembra a semana passada da tarefinha, era você ter um tempo devocional de qualidade, só isso. Você sentar com a sua Bíblia e pedir a Deus que realmente você tenha um tempo com Ele, que você sai daquele tempo compreendendo um pouquinho mais e admirando mais Jesus. Mas eu sei, pessoal, que o nosso coração já fica tomado, preenchido de um monte de coisa. E quando a gente abre, especialmente sendo um livro, né, com tanta coisa que nos distrai hoje em dia, especialmente, pensa bem, gastar tempo num livro, cada vez mais vai ser menos atraente para nós. Agora eu quero, assim, pela misericórdia do Senhor, tanto com a minha vida quanto a vida de vocês, que a gente saiba, quando a gente abre a nossa palavra de Deus aqui, todo o trabalho, todo o processo que Deus usou, todo o cuidado escolhido por Deus para que a gente tenha plena certeza de que isso aqui é a verdade mais importante que você precisa
saber, para você viver, e que o resto é resto, não tem importância nenhuma, não tem. Tudo que é mais importante na minha e na sua vida, se não passar pelo filtro daquilo que realmente é importante, que é a palavra de Deus, aquilo é inútil. Nós nunca teremos o proveito daquilo, se não for submisso à verdade da palavra de Deus. Você pode gastar a sua vida do jeito que você quiser, você pode ser bem sucedido, pode ser aplaudido, do jeito que você quiser. Se não tiver a serviço da verdade que Deus revelou do seu plano e acerca do seu filho, Jesus falou e vai acontecer. Você vai perder a sua vida em inutilidade. E não vai ser bom estar diante desse Jesus dessa forma. Então hoje, a gente pode avaliar nossa própria vida no tempo e energia que você e eu gastamos com boatos. Isso aqui são fatos. Mas quanto que a gente gasta com boato? Quanto que a gente gasta com coisas? E gastar tempo é gastar a vida. Não tem outro jeito. Com coisas inúteis. Quanto que dá preguiça? Deixa eu ver se realmente... Deixa eu ver... Às vezes a gente lê uma passagem da Bíblia, que está lá, a gente tem uma dúvida, e sequer vira algumas páginas, a Bíblia está cheia de referência lá, né? Assim, isso aqui está escrito, vai lá para Isaías, referência cruzada, esses versículos do lado da tua Bíblia aí, para remeter, alguém teve o trabalho de ajudar a gente a estudar a palavra de Deus. Não vou ver não, deve ser isso mesmo, deve ser porque está lá, né? Alguém colocou. Também domingo lá vão falar isso na igreja também. Deve ser verdade. Agora, quando mexem com a minha vida, né? Quando mexem com a sua vida, se alguém fala ai, quanto que a gente gasta de tempo, de esforço? Não, peraí, você vai criar todo um documento para provar quanto que eu estou certo, não é verdade? Quanto que a gente gasta com aquilo que realmente nos interessa. Que Deus quer que assim, se interessem por Jesus, pela palavra que fala do meu filho, porque essa palavra é a vida de vocês. É isso que ela é. E a nossa qualidade de vida, ela sempre será dependente, sempre vai revelar o quanto eu dou atenção, o quanto que eu me curvo diante desse livro. Que custou a vida e continua custando a vida de homens e mulheres ao longo da história, para que chegasse na nossa mão isso aqui. Então a gente precisa pensar, quanto que nos alegra, quanto que nós somos fanfarrões no nosso coração, de ficar gastando com bobagem a nossa vida. E às vezes uma pergunta, um descrente, que nem sabe o que está escrito aqui, pergunta uma coisa para nós. Peraí, então eu vou falar lá com não sei quem. Eu vou consultar a opinião. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho que ter muito mais vergonha que vocês, pode ter certeza disso, viu gente? Eu tenho muito mais Bíblia, muito mais tempo para me dedicar à Bíblia que vocês. Mas eu fico pensando, quero que a gente saia pensando nisso. Como que as coisas inúteis, que não valem nada, boatos, coisas que a gente nunca vai conseguir nem comprovar, se ocupa o meu coração, estabelece comigo o que? Um compromisso. Quanto que eu estou comprometido com isso? E quanto que me comprometer com essas coisas prejudica o meu entendimento e dedicação aos fatos que Deus revelou como essenciais para nós. Tinha uma série de aplicações aqui do que acontece com a vida. Por que acontece com a vida dos cristãos o que está acontecendo? E o que acontece se a gente começar a se dedicar como Deus quer,
ao que Ele registrou para nós como sendo a palavra de Deus. De Deus. Né? Seria importante pensar nisso. Vamos pedir que Deus nos ajude a semana que vem, quem sabe, falar sobre isso. Mas Paulo, interessante, ele diz assim, ó: preservando a palavra da vida. Por que ele fazia isso? O que ele conhecia? Ele lutava por aquilo e defendia. Porque ele sabia disso aqui, ó, que também foi revelado para ele. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Deus está dando a receita para nós aqui, ó. Se eu não conhecer e viver dedicado, e souber defender, e colocar isso como filtro de todas as coisas na minha vida, e as pessoas não perceberem na minha vida que isso é o que é mais importante, Paulo está falando, eu terei corrido em vão e me esforçado inutilmente. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer que aconteça isso. Nenhum cristão quer chegar diante de Jesus dessa forma. Então, se não resistirmos a essa influência mundana, que só é forte porque o nosso coração gosta dessas coisas, nosso coração gosta, e gosta inclusive de assuntos espirituais que também não vão acrescentar em muita coisa, mas porque eles nos exaltam diante de outros pecadores. Que Jesus falou que a recompensa no máximo, aqui ó, parabéns, parabéns, você sabe mais do que outra pessoa. Se não resistirmos a essa influência, no final de nossa existência teremos vivido igual às pessoas que não conhecem a Deus, e que na perspectiva de Deus é ter gasto a vida em vão inutilmente. Mas nós não queremos isso, não é verdade? Senhor Deus, o Senhor sabe que nós somos preguiçosos. O Senhor sabe que nós temos interesses variados em muitas coisas que prejudicam o nosso empenho em conhecer o Senhor, em valorizar a Tua palavra, em ajudar, seja entre nós mesmos aqui ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor, a perceber que o Senhor nos deixou a Tua verdade e que não existe nenhuma verdade estabelecida nesse mundo que tenha tanta confiabilidade quanto a Tua, não chega nem perto, e as pessoas insistem em viver mesmo assim. E o Senhor nos revelou a Tua palavra para que a gente tivesse segurança, certeza, confiança de que uma vez que o Senhor falou, é certo, vai acontecer, é seguro para nós. Nossa vida depende disso, e depender disso está tudo certo, está tudo bem. Nunca um versículo vai ser abalado por cultura, por pensamento de nenhum pecador. Nos ajuda a estabelecermos um compromisso de dedicação a aprender, para aprender a obedecer a Tua palavra, para vivermos de maneira que a nossa vida seja explicada somente pelo que está escrito na Tua palavra. Nós precisamos disso. Se não fizermos isso, o Senhor continuará sendo Deus glorioso, eterno, como sempre foi e sempre será. Mas nós teremos tido uma vida inútil. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que quando chegarmos diante do Senhor de Jesus, Ele nos fale: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, você gastou sua vida bem. Você gastou sua vida com o que era importante. Você aprendeu a viver comigo.
Nós te pedimos, te agradecemos, porque essa é a tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Intervalo.